se você tiver coragem de seguir esses 3 exercícios que eu vou falar nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que nos próximos 6 meses as pessoas que convivem com você vão notar a sua mudança brutal. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer e o resultado que você pode ter daqui a 6 meses. Primeira coisa que eu preciso te explicar é que o seu resultado ele deve ser comparado com você mesmo. Quando você tenta comparar o seu resultado com o de outra pessoa, você está desconsiderando o momento de vida de cada indivíduo. Ou seja, quando você tenta comparar o seu sucesso ou aquela sua mudança com o de alguém que está na internet falando da vida dela ou mostrando para você alguma coisa que ela fez 5 anos atrás, você está desconsiderando esse lapso temporal que é muito importante na hora de comparar seus resultados. Eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar falando, cara, não compare resultado. Compare sim, mas compare com você mesmo. Todo início e final de ano eu tiro para refletir sobre a minha própria vida. O que eu fiz no ano anterior, como eu me comportei, o que eu preciso melhorar. Isso é um processo de comparação e de autoconhecimento. O que eu fiz, como eu posso me tornar uma pessoa melhor. Muito prazer, eu sou Matheus Oliveira, fundador do Clube dos Emergentes. Esse canal aqui é 100% focado em você. Eu quero te ajudar a crescer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor, porque como uma pessoa melhor, você vai impactar positivamente a vida das pessoas que você ama e que convivem com você. Você vai crescer profissionalmente / financeiramente. Você vai cuidar melhor da sua saúde e principalmente cuidar da sua mente, que comanda tudo no seu corpo e ao seu redor. Beleza? Vamos para a primeira parte prática do vídeo de hoje. Qual que é o primeiro exercício que eu tenho que desenvolver, Matheus? Qual que é? E os exercícios que eu vou falar aqui, eles estão muito relacionados a hábitos, beleza? E lembrando, toda vez que eu falar sobre algum exercício neste vídeo, eu vou te dar uma recomendação de algum livro que pode impactar positivamente a sua vida. Beleza? E no final eu vou dar uma dica extra, se você ficar até lá você vai pegar, beleza? Primeiro passo, pessoal, desenvolver o hábito de consumir conteúdo de qualidade. O que é consumir conteúdo de qualidade? Aqui, você assistindo um vídeo de YouTube de mais de 20 minutos, é um conteúdo de qualidade. Você está ouvindo, aprendendo com alguém que já passou por alguma coisa que você está buscando passar. Exemplo, eu estou na internet desde 2018. Óbvio que aparecendo, produzindo conteúdo, aqui no Clube dos Emergentes, né, que eu falo sempre para vocês que é um projeto pessoal meu, onde eu posso compartilhar aquilo que eu vivi, a mudança da minha vida e falar de forma generosa para vocês como que vocês também podem fazer hoje estando do outro lado, sem estar naquela corrida desesperada por resultado imediato que eu sei que muitas pessoas vivem nesse momento. E faz parte, tá? Novamente, eu entendo todas as etapas da vida das pessoas, porque eu passei por todas elas. Eu já estive desesperado por resultado. E a primeira coisa que acontece quando você está desesperado por resultado é não conseguir organizar suas ideias, seus pensamentos, para conseguir tomar uma ação decente. O que é uma ação decente? É algo que faça sentido você fazer. Porque as pessoas, elas hoje, agem por ociosidade. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, então eu vou fazer qualquer coisa. Não. Às vezes não fazer nada é fazer alguma coisa. Ficou complexo? Ou seja, não errar é mais importante do que acertar, em algumas vezes. Beleza? Não errar, às vezes, é mais importante do que acertar. Por quê? Imagina que você... Eu vou dar um exemplo muito real. Como eu era militar, eu fiz um curso de formação de salvamento aquático. Aonde? No Bombeiro do Rio de Janeiro, com os bombeiros militares que eu aprendi. E quando você está ali, você aprende algumas técnicas, né, de como salvar as pessoas de afogamento. O que eu aprendi? Quando você vai entrar no mar para salvar alguém, você tem 2 formas de entrar. Ou na parte que as ondas estão batendo, que é onde geralmente as pessoas não querem ficar porque é incômodo, mas na verdade deveria ser ali que elas deveriam ficar. Ou você entra pela vala, né, que é a correnteza, levando pro alto mar, para trás das ondas. Você pode entrar, você conseguiria entrar
por onde a onda bate. Só que você vai fazer muito mais esforço. Se você entrar pela vala, com muito menos esforço você vai chegar no mesmo lugar. Ou seja, se você chega cansado para tentar salvar alguém, você se torna uma ajuda ineficiente. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer. Então é importante você se poupar para o momento certo. Então eu vou trazer essa reflexão aqui para você. Às vezes não fazer nada também é fazer alguma coisa. E esse primeiro exercício de consumir conteúdo de qualidade está muito relacionado à leitura. Eu vejo que as pessoas até se esforçam para ler, mas elas leem conteúdos rasos de uma facilidade de consumir aquelas pílulas, né? Tipo, leia Café com Deus Pai, Café com Deus Mãe, sei lá. Esses livros, assim, muito simples, que não te dão profundidade. Por que ao invés de ler Café com Deus Pai, você não lê a Bíblia? Por que você não faz isso? Por quê? Você tenta o tempo todo consumir conteúdos que já estão mastigados para você. Isso daí faz mal para sua cabeça. Por quê? Você começa a se afastar da complexidade. Você começa a tentar fazer tudo o mais fácil e prático possível. Isso daí vai destruindo o seu processo de evolução, o seu processo de tomada de decisão. Então, para ler de forma certa, você precisa entender e interpretar. E isso daí é estar atento. Por isso que eu recomendo, quando você acorda, se for possível, tente ler. Por quê? Você ainda está com a cabeça muito fresca, longe das atribulações do dia a dia. Por quê? Quando você vai trabalhar, quando você sai, quando você está conversando com outras pessoas, se expondo, você começa a viver um ambiente de pressão natural e a sua cabeça fica cheia. A leitura, nesse momento, no início do dia, vai ser uma leitura fresca, né? Você vai estar ali somente para o livro, né? Ou seja, vai ser a primeira coisa que você vai fazer no dia. E grava isso. A primeira coisa que você faz no seu dia importa muito. Por isso que eu sempre recomendo, não pegue o celular no início do dia. Quando você acordar, tente ficar afastado do celular por um tempo, porque senão você já começa dando um pico de dopamina e isso daí começa a te deixar cansado já no início do dia. Para você conseguir ganhar energia, você precisa fazer coisas que são mais trabalhosas no sentido de, cara, ao invés de eu ficar rolando o feed do Instagram, do TikTok, eu vou pegar um livro para ler durante 10, 15 minutinhos para aquecer a minha mente. Você vai ver que depois você nem vai sentir vontade de mexer no telefone. Você vai tentar fazer alguma outra coisa tão produtiva quanto. Você vai preparar seu café com mais atenção, você vai se arrumar para o trabalho com mais calma, etc. E nesse primeiro momento, nesse primeiro exercício, eu quero te indicar o Almanaque de Naval Ravikant. Aqui ele vai falar sobre algumas atitudes para quem quer ter sucesso e felicidade. Então, óbvio, ele vai abordar aqui temas religiosos, para você se apegar na sua espiritualidade, etc. Mas tem muita coisa aqui muito interessante, né, que o Naval Ravikant ele publicou. Na verdade, esse livro não foi escrito por ele, ele tem um prefácio do Tim Ferriss, mas é um compilado de pensamentos dele aqui no livro e tem muita coisa de qualidade, tá? Eu anotei muita coisa importante. Uma das coisas mais impactantes que ele fala aqui no livro é que você tem 4 formas de se alavancar para crescer. O que é uma alavanca? Quando você quer mover algo muito pesado, pensa numa pedra. Essa pedra aqui é muito pesada. Você não consegue empurrar ela. Você cria uma alavanca onde o ponto de contato ele é pequeno, mas a alavanca é tão grande que quanto maior ela for, mais fácil vai ser de você movimentar essa pedra ou essa dificuldade na sua vida. Então ele fala sobre essas 4 alavancas de crescimento financeiro, né, de construção de riqueza. E ele fala sobre pessoas, dinheiro, mídia e tecnologia. Pessoas é a pior forma de se alavancar, que é você depender do trabalho de outros, né, de terceiros. Você tem que motivar, as pessoas têm que estar ali em prol da sua visão.
Segundo, que dinheiro não é a melhor forma possível, até porque você precisa convencer outras pessoas a apostarem dinheiro no seu projeto, na sua visão, e você precisa ter um certo resultado, um nível de influência, né, uma capacidade persuasiva para conseguir isso. O terceiro, que é mídia, é isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, você se alavancar aparecendo mais, produzindo conteúdo, por exemplo, seja em vídeo, escrito, etc. Como você quiser, blog, até mesmo, por exemplo, eu sou Matheus eletricista, vou dar dicas de fazer reparos elétricos em casa para quem não quer gastar com mão de obra, né? Então, sei lá, o que você conseguir ensinar é legal, é importante para você alavancar o seu processo de enriquecimento. E por último, tecnologia, que é o melhor de todos. Segundo ele, eu também concordo, que é você criar, por exemplo, um SaaS, né? Que é um software, né? um programa que trabalha como um serviço. Ou seja, você vai, com aquele programa, aquele software, você vai economizar a mão de obra de outras pessoas. Ao invés delas se alavancarem com pessoas, elas vão usar a sua tecnologia. Por isso que é tão bom você criar uma tecnologia, né? A gente tem aí milhares desde aplicativos de organização financeira, aplicativos de processamento de pagamento em e-commerce, etc. Tudo isso daí é se alavancar com tecnologia, beleza? Então eu recomendo muito esse livro e é importante você conseguir ler, porque ele vai falar muito aqui sobre as pessoas que não leem, que não buscam conhecimento, e você vai conseguir ter mais clareza sobre isso, tá bom? Recomendo muito. Esse livro é muito bom. Leia com calma, consiga, de forma que você consiga entender o que ele está falando, beleza? O segundo exercício, né, o primeiro é para você desenvolver um hábito de leitura profunda, ou seja, não que você tenha que ler somente literatura clássica, mas que você consiga ler e compreender, interpretar do jeito certo aquilo que você está lendo. Pouquíssimas pessoas fazem isso hoje em dia, tá? Capacidade de interpretação de texto. Poucas pessoas têm isso. O segundo é se tornar persuasivo. Esse é o segundo exercício. Você tem que treinar a sua persuasão. Pessoas que têm uma habilidade de persuasão, de convencimento, elas geralmente saem na frente de pessoas comuns que são apenas, tô vivendo aqui, cidadão comum, né? Então, se você conseguir desenvolver uma habilidade de convencimento de terceiros, de outras pessoas, você vai sair na frente. Lembra que eu falei que para você construir riqueza, para você evoluir, você muitas das vezes vai precisar convencer outras pessoas de que sua ideia está certa. Você vai precisar fazer o marketing pessoal no seu trabalho. Ah, Matheus, não quero empreender. Aqui eu não falo só para quem quer empreender, não. Talvez você já esteja numa boa empresa, mas você não sabe como se promover, como melhorar o seu marketing pessoal. E esse convencimento, né, essa persuasão, persuadir é convencer alguém de algo. Essa capacidade de convencer alguém de algo vai fazer você chegar em lugares que você não imaginava. Eu tenho certeza absoluta que ter essa habilidade persuasiva me fez chegar mais longe do que se eu não tivesse. Que é a capacidade de se comunicar, esclarecer as suas ideias, né, dar outros pontos de vista. Cara, quando você está conversando com alguém e você passa o seu ponto de vista e a pessoa concorda com você, ela passa a te respeitar instantaneamente. Instantaneamente. A admiração dela por você cresce muito. Só que para isso, para você conseguir persuadir as pessoas, você precisa ter conteúdo. E para você ter conteúdo, você precisa ler. Então, por isso que eu falei, desenvolva o hábito da leitura e de compreensão, para você conseguir se tornar, no segundo passo, persuasivo e conectar as suas ideias. E o livro que eu vou recomendar para você nesse segundo exercício é esse daqui, ó. Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esse livro aqui é simples, leitura muito fácil, nada profundo, só que aqui ele vai te falar algumas técnicas de persuasão que não são aquelas das armas da persuasão, né? Os gatilhos, ali os gatilhos de persuasão que você vai, os gatilhos mentais que você vai aplicar com outras pessoas, etc. Não, aqui ele traz algumas histórias, alguns cases reais e você consegue se colocar no lugar do personagem e aprender com o que ele fez. Eu tenho certeza absoluta que se você conseguir
consumir esse livro, aprender, fazer anotações, entender como que você pode aplicar isso daqui também, tenho certeza que você, em 6 meses, vai ter colocado muita coisa em prática e vai melhorar muito, muito, muito a sua vida, seja ela onde for, tanto profissionalmente quanto na tua vida pessoal. O terceiro passo, e agora eu preciso trazer para vocês um pouco da minha experiência enquanto militar. Né? Como eu falei aqui algumas vezes, eu fui militar por 6 anos e eu aprendi muitas coisas lá que, cara, a verdade é que eu não aprendo, né? Nunca ouvi ninguém falar sobre isso no mundo aí, né? Tradicionalmente as pessoas não tocam nesses assuntos. E isso daí foi um dos meus maiores diferenciais. O terceiro exercício é se colocar na zona de desconforto. Não é na zona de conforto. A zona de conforto você vive 24 horas por dia. É se colocar em situações desconfortáveis para te fazer crescer. O livro Nação Dopamina, ele explica que quando você tem um pico dopaminérgico, você tem um vale dopaminérgico logo em seguida na mesma proporção. Isso daí ficou muito na minha cabeça. Então imagina que você ficou mexendo no celular durante 1 hora e vendo aqueles vídeos, aqueles memes, depois tiram o celular de você. Você tem que fazer outra coisa. O teu nível de energia, de destruição pessoal, ele vai ser na mesma intensidade da tua dopamina que estava sendo saciada naquele momento. Então, você conseguir se colocar no desconforto vai fazer com que você regule a sua dopamina para que você não viva refém dela, buscando apenas fazer coisas que são confortáveis e prazerosas. Então, já estou falando de um livro, mas não é esse que eu vou indicar, tá? Não é Nação Dopamina que eu vou indicar. Eu vou indicar para você Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Né? Esse livro best-seller, mais de 4 milhões de livros vendidos na época que eu comprei esse livro aqui, com certeza já dobrou esse número, né? Ele fez muito sucesso aqui no Brasil também. Eu comprei na primeira edição que veio ao Brasil e, cara, eu posso falar que esse livro é sensacional. Aqui conta a história do David Goggins, que foi um ex-militar americano e foi o primeiro a se formar nas forças especiais de toda a Força Armada dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, é mole? Então, Marinha, Exército e Força Aérea, ele conseguiu se formar no esquadrão de elite dessas 3 forças. E olha que coisa interessante. Aqui ele fala como que foi a vida dele. Ele passou vários perrengues, né? Ele é uma pessoa muito forte. Você vai ver aqui na leitura do livro. Depois me conta lá no Instagram. Meu Instagram sempre fica aqui na descrição. Quando você terminar de ler esse livro aqui, me conta lá o que você achou. E como que você se imagina fazendo algo talvez parecido com o que ele fez. Nesse livro, ele explica como que foi o processo de vida dele, como que ele descobriu que os limites que a cabeça dele falava que ele tinha, né, a cabeça dele falava que ele tinha, era muito, 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 muito inferior ao que ele realmente poderia conseguir. Porque a nossa mente, ela nos prega algumas peças, né? E você conseguir contornar isso faz você crescer muito, muito. Eu lembro que quando eu comecei no mercado digital, lá em 2018, eu tive contato com o livro Outlier, né? E lá falava que para você se tornar especialista em alguma coisa, você tinha que se dedicar 10 mil horas naquela atividade. E eu pensava assim, cara, para eu competir com alguma pessoa, eu estou começando do zero hoje. Eu tenho que, no mínimo, ter muito mais força de vontade e garra que essa outra pessoa para eu estar muito exposto nessa habilidade. E naquela época, sabe qual foi a habilidade que eu quis desenvolver? Capacidade de persuasão. Eu entendi que se eu soubesse persuadir as pessoas, eu ia conseguir trabalhar com vendas. Era o meu objetivo, tá? Trabalhar com vendas no mercado digital, porque era o que dava para eu fazer. Eu era concursado e eu só tinha o período da noite. Como que eu vou fazer, sei lá, trabalhar numa empresa formal? Não tinha como, né? Na época foi a única solução que eu encontrei e foi a melhor, de longe, né? Mudou minha vida, me fez enriquecer. Então, eu comecei a me dedicar muito mais que todas as outras pessoas. Eu criei uma competição comigo mesmo de quanto tempo eu conseguia ficar no meu segundo expediente, né? Eu ia para o trabalho, acordava 4h50 da manhã,
Eu ia para o trabalho, voltava por volta de 7 horas da noite, tomava um banho, sentava na mesa de trabalho do meu escritório de casa, né? E começava a trabalhar no que eu chamava de segundo expediente. Eu começava a prospectar clientes, eu começava a escrever para eles, fazer páginas, contratar pessoas para me ajudar a gerir o tráfego, eu fazia todo tipo de serviço e eu comecei a ganhar dinheiro assim, comecei a me expor e eu tive sucesso fazendo isso. O quê? Me dedicando mais que outras pessoas. Por quê? No exército eu já fui testado até o meu limite de verdade. Eu fui além daquilo que eu achava que eu poderia. E eu entendi que isso daí, a mente, ela nos cria uma limitação que ela na verdade não existe. Você consegue superar isso em muito, beleza? Então, esses 3 livros eu tenho certeza absoluta que vão ser responsáveis pela sua mudança completa e total nos próximos 6 meses. Por que eu falo 6 meses? Porque você vai ler esses livros aqui enquanto você desenvolve a habilidade do não. Sabe o que é a habilidade do não? Me conta se você chegou até essa parte do vídeo aqui para conhecer a habilidade do não, tá? Comenta aqui embaixo. A habilidade do não é a seguinte: é você entender que as pessoas elas não estão nem aí para você. Elas não estão comprometidas com o seu resultado nem com a sua mudança de vida. Você é o único responsável pela sua mudança de vida, ninguém mais. E quando você consegue entender isso de uma vez por todas, você consegue fazer o que poucas pessoas conseguem, que é falar não. Falar não é garantir que você vai recusar algum convite e vai ficar bem com isso. Então, final de semana, pressão social para você ir na festinha do fulano. Não. Pressão social para você passear entre casais. Não. Durante 6 meses, pelo menos. Isso daí é um convite, faça. Lembra que eu comecei o vídeo falando, cara, fica aqui se você quiser praticar esses 3 exercícios que eu vou falar durante o vídeo. Que é desenvolver o hábito de leitura e compreensão do que você leu, a habilidade de persuasão e, por último, testar os seus limites. Conseguir ir além do que você imagina que pode. Saber a sua capacidade real. E para fazer tudo isso, e em 6 meses realmente estar diferente, estar disposto a fazer o que outras pessoas não estão dispostas, você precisa ter capacidade de romper com pressão social e falar não para as pessoas durante esse tempo, porque você já perdeu tempo, você já vem perdendo tempo. Agora que você encontrou algo que realmente vale a pena se dedicar e que pode causar uma mudança na sua vida, cara, dá esse voto de confiança, faça isso. Eu fiz, tá? Lá em 2018 eu fiz isso, eu recusei tudo e eu fiquei 2019 recusando tudo, 2020 recusando tudo. Para quê? Para eu conseguir evoluir, porque eu entendi que eu conseguia ter resultados muito mais rápidos, eu conseguia acelerar o meu processo de evolução, eu conseguia me destacar quanto mais tempo eu dedicava àquilo que eu já tinha entendido, que era a minha mudança de vida, que eu compartilhei com vocês aqui agora, que é a prática de leitura e capacidade de entendimento, persuasão e desafiar a si mesmo. Essas 3 habilidades, esses 3 exercícios, essas 3 atividades que você precisa praticar diariamente, eu tenho certeza absoluta que vão mudar a sua vida nos próximos 6 meses e você vai finalmente se tornar uma pessoa irreconhecível com resultados muito acima da média e muito melhor do que você está hoje assistindo esse vídeo pela primeira vez. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. Tem muita gente que me acompanha aqui no canal e que ainda não é inscrito. Então, dá essa força, se inscreve aqui. E outra coisa, navega aqui pelo canal. Eu sempre deixo algum vídeo relacionado aqui na descrição para você ver outro vídeo sobre temas parecidos e que eu tenho certeza que vão agregar muito para você. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, hein?